Caríssimos amigos, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja em cada coração, em cada lar. Mais uma vez, nos aproximamos dos queridos amigos através da nossa mensagem, procurando nos irmanar cada vez mais neste momento difícil pela qual passa a humanidade. Um momento de apreensão, todavia, de análise, de ponderação, de resignação. Resignar-se não é acomodar-se, mas é aceitar as circunstâncias, trabalhando para solucioná-las. Portanto, neste momento, eu me dirijo a cada um dos senhores, senhoras, amigos, irmãos de todas as religiões, para que possamos refletir sobre o instante que nós estamos atravessando. Causa apreensão. Nosso coração está triste pela perda de amigos, pessoas muito queridas, e também por aquelas que nós nunca vimos, que não conhecemos. Porque elas também têm uma família. Elas também têm alguém que está pranteando, que está com o coração sofrido. Então sejamos solidários nesse instante, procurando nos irmanar, fazendo da humanidade a grande família do amor. Nós temos refletido bastante nesses dias, sentindo, é verdade, porque por mais que nós entendamos que a alma é imortal, que nós somos imortais, aqueles que nós amamos, desejamos que caminhem conosco. Nem sempre o relacionamento de estarmos sempre juntos, fisicamente, mas de estarmos sempre unidos em pensamento, nos laços fraternos da amizade. A perda dessas pessoas, vamos colocar perda entre aspas, nos traz uma tristeza profunda. Pessoas que nós não podemos visitá-la e que, de certa forma, estamos até impedidos de ir ao seu sepultamento, porque estão cerceadas de velório, algumas horas com controle de acesso, e em determinados casos nem velório. Então analisemos o momento que nós estamos atravessando. Não é castigo de Deus. É uma oportunidade para reflexão, para aprendizado, para que nós desenvolvamos em nós o amor fraternal e possamos a cada dia melhorarmos os nossos propósitos, a nossa conduta moral. Somos seres imperfeitos, sabemos disso, ainda erramos, ainda nos precipitamos, ainda temos os nossos ímpetos e muitas vezes a impetuosidade nos leva ao prejuízo, não material, mas espiritual. Então, que nós possamos refletir e tirar desse momento as melhores lições possíveis. Nós estamos analisando a época de Allan Kardec, também passou por uma pandemia chamada cólera, e ele nos recomenda para que nós estejamos atentos, obedientes às leis sanitárias
que não desrespeitemos as determinações daqueles que estudaram para tais momentos, tais casos, tais fatos. Que respeitemos, que sigamos os preceitos, mas que não caiamos em depressão, que não tenhamos medo da morte, mas que tenhamos desejo de viver para que sirva ao nosso progresso espiritual. Eu quero fazer aqui a recomendação que é da doutrina espírita, para que não vacilemos, não caiamos em depressões, não tenhamos medo, não nos apavoremos, porque isso baixa a nossa concentração e nos torna suscetíveis, vulneráveis ao vírus que está graçando em nosso meio. Nós não sabemos onde ele está, mas sabemos que ele está. Então nos acautelemos, se não pelo medo da morte, mas pelo respeito ao nosso semelhante. Se estamos em aglomerações, usemos a máscara. Se nós estamos caminhando numa avenida ermo, fazendo as nossas caminhadas, os nossos exercícios, é verdade que não precisamos usá-la, mas ao encontrar alguém para uma conversa, coloquemo-la em respeito ao semelhante com quem conversamos. Respeitando, quero repetir, para que não sejamos depois da consciência pesada. Foi eu que infectei, foi eu que transmiti, morreu por minha culpa. Então tomemos esse cuidado. Se sairmos à rua, ao chegarmos em casa, tomemos as precauções para que aqueles que estão na casa não sejam colocados em risco. Eu repito, não nos apavoremos. Encaremos com coragem, com determinação e com cuidado. O bom pensamento, as vibrações positivas, fortalecem-nos na nossa imunidade. O pensamento negativo, o medo, nos fragiliza. Então, ponderemos. As determinações sanitárias, sigamos-las. Sabemos que este momento está servindo para pessoas de todos os naipes. Os religiosos sérios, independentemente de religião, estão prestando serviço à humanidade, levando as suas mensagens de encorajamento, de esperança, de amor. É claro que tem aqueles que se valem do momento para levar vantagem, mas esqueçamos estes e nos unamos àqueles que são de boa vontade, aqueles que se prontificam a levar uma mensagem de esperança aos que estão aflitos, aos que estão desesperançados. Uma mensagem de consolo, para que nós possamos nos desprender tanto do pensamento negativo e acreditarmos que é possível e venceremos esta pandemia.
cada um desenvolvendo o seu papel. Aqueles que são leigos em ciência, que respeite os que são estudiosos, os que galgaram posições, e que faça o que pode. De repente, 1 quilo de alimento para formar uma cesta básica a alguém que não está conseguindo recursos para a sobrevivência e para a manutenção da família. Não há necessidade de um caminhão de mantimentos. Se você só pode oferecer 1 quilo, uma lata de óleo, é tudo que nós podemos fazer. Não esqueçamos do óbolo da viúva. Ela deu 2 moedinhas. E Jesus considera que ela foi a que mais deu, ali onde todos debruçavam grande importância a fazer barulho no gasofilácio. É isto que nós devemos fazer. O óbolo da viúva. Ah, mas eu não tenho nem isto. Eu tenho recursos mais fortes ainda, que é a oração. Que é levar o pensamento ao Pai Celestial, por intermédio do nosso Mestre Jesus, irmanando-nos à espiritualidade maior, às angelitudes, como se coloca no catolicismo, e que possamos formar a corrente universal do amor. É a nossa contribuição muitas vezes. Mas quando ela é tirada do coração, emanada do imo da alma, ela tem efeito muito positivo. Nós estamos numa fila, uma fila indiana. Nós não sabemos a nossa posição. Eu não sei se eu estou ali pertinho do primeiro da fila, se eu estou lá no meio da fila, se eu já fui colocado na fila, porque isso também é real. Mas que tenhamos coragem, determinação. É assim que nós vamos vivendo. Não é porque alguém seja bonzinho ou bom, eliminando o bonzinho, que não possa contrair esse vírus. Mas eu quero repetir. De repente, através do nosso pensamento positivo, do nosso espírito fraterno, da nossa dedicação à causa coletiva, poderemos estar criando a imunidade, dificultando a esse vírus a alojar-se no nosso organismo. Estejamos sempre voltados a Deus, tomando cuidado com as mensagens. Uns que se levantam e dizem que tem lá uma determinada sementinha, um grão que está benzido ou alguma coisa assim, e que apenas custa tanto para se livrar do vírus. Não caiamos nessa. Também não caiamos em mensagens chamadas mediúnicas, utilizando nomes veneráveis da espiritualidade, para dizer que fiquemos com os braços na janela, que os espíritos vão passar vacinando, que coloquemos um esparadrapo no ombro,
para que determinado instante os espíritos vacinadores venham. Não é assim que a espiritualidade age, queridos amigos, mas age. Age orientando as equipes que se debruçam com boa vontade na busca da solução para o determinado vírus. Esses que se dedicam arriscando a própria vida nos hospitais, como linha de frente, médicos, enfermeiros, porteiros, recepcionistas, cozinheiros ou pessoal da cozinha, todos das lavanderias dos hospitais, os das ambulâncias, os dos socorros imediatos, como 192, 193 e demais números, que eles possam ser atendidos pela espiritualidade maior. Porque os espíritos benfeitores não perguntam qual é a sua religião. Os espíritos superiores não perguntam qual é a sua crença. Ou se você é ateu. Eles atendem as pessoas de boa vontade. Aqueles que se dedicam ao bem. Aqueles que doam seu amor em favor do irmão necessitado. Que os nossos amigos que estão hospitalizados, parentes, possam receber os eflúvios do amor pelas nossas vibrações. Repito, perdi, entre aspas, duas queridas amigas nesses poucos dias, como outros que já foram. Estou triste, estou, mas não desesperado. Rogo a Deus por elas e por todos os que deixaram a matéria voltando à pátria espiritual. Que sejam bem recebidos, amparados, preparando-se para uma nova volta à carne quando lhes for permitido. Queridos amigos, irmãos, irmanemo-nos cada vez mais, nos confraternizemos, rogando a Deus pelo nosso planeta, pela humanidade, pelos políticos, os sérios, para que continuem no seu propósito de seriedade, aos desonestos, para que coloque a mão à consciência e respeite o erário público e que não sejam aqueles que causam o vilipêndio à sociedade sofrida. Que coloque a mão à consciência, o dedinho, e pense: eu posso estar semeando vento em lugar de amor. Quem semeia amor, colhe felicidade. Quem semeia vento, colhe tempestade. É o meu alerta, senhores políticos, para que entendam o momento que nós estamos atravessando.
É a nossa mensagem. É o nosso carinho por você, querido amigo, para que estejamos juntos, irmanados, fraternos, solidários. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco e permita que a espiritualidade benfeitora nos assistam a cada instante da nossa vida. Muita paz.